Bem-vindo! O objetivo deste vídeo é ajudar a eliminar o receio de consultar um mapa astral e torná-lo o mais fácil possível. O processo de aprendizagem em astrologia é sempre contínuo, e esta é a minha maneira de mostrar alguns conceitos básicos simples e concisos que qualquer pessoa pode dominar. Aproveite a viagem. É algo que sempre traz emoção no começo. Vamos começar logo. Os glifos. Os grifos tornam-se mais fáceis de memorizar quando pensamos neles simplesmente como símbolos de uma linguagem abreviada. É uma forma de abreviação usada para economizar espaço e agilizar a escrita dos nomes completos. A melhor maneira de memorizá-las é praticando a escrita, como um aluno do ensino fundamental aprenderia a escrever em letra cursiva ou alfabeto. A boa notícia é que só existem 12 glifos para lembrar do zodíaco e 10 glifos para lembrar dos planetas. Vamos passar por cada um deles para nos familiarizarmos melhor. Primeiro vem Áries. Pense nele com uma letra minúscula R, uma de frente para a outra, colocadas juntas. Touro é como um círculo com a letra C em cima. Gêmeos é o número romano 2. Câncer são dois números 6 deitados, um em cima do outro. Leão é um círculo com rabo. Virgem é a letra M, com o rabinho invertido. Libra, um traço com parênteses em cima. Escorpião, como Virgem, é a letra M, mas o rabinho aponta para fora. Sagitário é uma flecha com um traço no meio. Capricórnio é a letra T maiúscula com a letra N minúscula fundidas. Aquário é um sinal de igual ondulado. Peixes são duas letras C, uma de frente para a outra, unidas por um traço no meio. Os planetas. O Sol, um círculo com um ponto no centro. A Lua é como um semicírculo. Mercúrio é um bonequinho de palito com cabelo. Vênus, assim como Mercúrio, também é um bonequinho de palito, só que sem cabelo. Marte é um círculo com uma seta em cima. Júpiter é muito parecido com o número 4. Saturno é a letra T maiúscula com um N minúsculo fundido. Urano é uma letra H maiúscula, com um pescoço e uma cabeça pendurados embaixo do traço. Netuno é um tridente. Plutão é como a letra P com um pé. O próximo agrupamento dos signos do zodíaco são as quadruplicidades. Existem três: cardinal, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Os signos cardinais estão associados ao início das coisas. Eles podem ser assertivos para alcançar um objetivo, sendo um grupo orientado para a ação. No entanto, podem começar coisas demais que acabam tendo que ser levadas adiante por outra pessoa. Os signos fixos são Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Esses são os estabilizadores. São aqueles que podem ter dificuldade com flexibilidade, mas esses signos mostram perseverança e podem ser difíceis de convencer depois que tomam uma decisão. Esses signos costumam ser resistentes à mudança. Signos mutáveis: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Flexíveis, adaptáveis e com necessidade de mudança. Isso permite que eles enxerguem diferentes perspectivas. Normalmente, conseguem unir pessoas e ideias. Eles se ajustam e se adaptam aos outros. Vamos detalhar isso mais um pouco. Áries: pioneiro, assertivo, corajoso, enérgico, entusiasmado e voltado para si mesmo. Tende a agir de forma energética e urgente. Às vezes é visto como impaciente, porque é movido pelo entusiasmo. Por outro lado, podem ser apressados, dominadores e temperamentais. Câncer: cuidadoso, caloroso, protetor, caseiro, prestativo, patriota e voltado para a segurança. Eles demonstram emoção de forma protetora e sensível. Por outro lado, podem ser vistos como sensíveis demais, preguiçosos e melancólico. Libra: cooperativo, diplomático, competitivo e sociável. Equilibra os pontos de vista dos outros. Como um signo de ar, eles se expressam verbalmente, enquanto Áries age movido pelo entusiasmo. Librianos tendem a usar a linguagem para fazer com que os outros tomem as ações necessárias. Por outro lado, podem ser apáticos, buscar a paz a qualquer preço e serem indecisos. Capricórnio: formal, profissional, convencional, responsável, tradicional e autoritário. Se expressa de maneira prática e realista, baseada em necessidades e sucesso. Por outro lado, podem ser implacáveis, buscar status e serem reprimidos. Touro: confortável, deliberado, estável, possessivo e sensual. Tornam os frutos do próprio esforço, às vezes a riqueza material, permanentes e fixos. Por outro lado, podem ser teimosos, lentos, gananciosos e materialistas. Leão:
criativo, divertido, generoso, caloroso e orgulhoso. Quer manter seu poder pessoal? Quer ser criativo e brilhar ao manter um relacionamento com os outros? Como o Sol tem uma disposição radiante e quer ser o centro das atenções entre todos. Por outro lado, podem ser vaidosos, exibidos e pretensiosos. Escorpião, penetrante, científico, investigativo, intenso, compulsivo, poderoso, busca conhecer as motivações e emoções profundas dos outros. Por outro lado, podem ser secretos, desconfiados e ciumentos. Aquário, inventivo, progressista, lógico, altruísta, único, futurista e objetivo. Eles mantêm suas crenças em relação à humanidade e aos grupos. Por outro lado, podem ser muito inflexíveis em suas opiniões, excêntricos e rebeldes. Gêmeos, versátil, curioso, inteligente e espirituoso. Preocupado com comunicação, palavras e a mente. Geminianos vão se adaptar ao ambiente e não querem que as coisas persistam. Por outro lado, podem ser ingratos, dispersos e faltar com comprometimento. Virgem, metódico, limpo, estudioso, detalhista, minucioso, eficiente, exigente, crítico, detalhado e analítico. Por outro lado, podem ser muito críticos, mesquinhos, exigentes demais e obsessivos. Sagitário, direto, generoso, otimista, benevolente, entusiasmado e idealista, o buscador do conhecimento, da espiritualidade e da descoberta da verdade. Por outro lado, podem ser argumentativos, exagerados, diretos demais, impacientes e temperamentais. Peixes, compassivo, sonhador, místico, simpático, artístico, musical e sensível. Traz o fim das emoções através da dissolução na unidade de todas as coisas. Por outro lado, podem ser pouco práticos, tímidos, procrastinadores e pessimistas. Planetas. Vamos definir isso em termos de interno, intermediário e externo. Você vai ouvir as palavras regente, exaltado, detrimento e queda. Só o som da palavra detrimento já dá a impressão de que é algo ruim, mas no sentido astrológico não é ruim. Detrimento simplesmente significa que o signo em que o planeta está pode exigir mais esforço para ganhar força. Às vezes, pode ser desconfortável no ambiente e exigir um pouco de concessão para que as coisas funcionem. Queda, assim como detrimento, é quando o signo em que o planeta está pode não ser visível. No entanto, é menos desafiador do que o detrimento. Exaltado significa que funciona muito bem e em harmonia com o planeta. E regência significa que está em sintonia com a energia do planeta. O Sol, o princípio do eu sou, seu ego e o núcleo do seu ser. É regido por Leão, exaltado em Áries, em detrimento em Aquário e em queda em Libra. A localização da casa determina onde você gasta mais energia, o que você valoriza e onde quer brilhar. A Lua, o eu sinto, sua constituição emocional, seus interesses pessoais, suas reações instintivas e padrões de hábito. Ela é regida por Câncer e exaltada em Touro, em detrimento em Capricórnio e em queda em Escorpião. A localização da casa mostra onde você experimenta altos e baixos emocionais. Mercúrio, o princípio do eu penso, a capacidade de processar, reunir e comunicar o conhecimento que você adquiriu através das suas experiências e dos seus sentidos. É regido por Gêmeos e Virgem, exaltado em Aquário, em detrimento em Sagitário e Peixes e em queda em Leão. A localização da casa demonstra como e onde você se comunica melhor. Vênus, o princípio do eu amo, o planeta do amor, do prazer e da beleza. É como você expressa esses afetos, aprecia a beleza, seu impulso social e seu senso de valores. É regido por Touro e Libra, exaltado em Peixes, em detrimento em Escorpião e Áries, e em queda em Virgem. A localização da casa mostra o que você gosta de fazer e, às vezes, onde pode gerar renda. Marte, o princípio do eu ajo, sua força de vontade, energia física, libido e assertividade. É regido por Áries e Escorpião, exaltado em Capricórnio, em detrimento tanto em Libra quanto em Touro e em queda em Câncer. Essa localização mostra onde você gasta mais energia, a forma como se impõe e às vezes onde pode atrair conflitos. Os planetas intermediários. Júpiter, o princípio do eu cresço. É o planeta da expansão e do impulso pelo autodesenvolvimento, onde você recebe benefícios materiais. É regido por Sagitário, exaltado em Peixes, em detrimento em Gêmeos e em queda em Virgem.
A localização na casa é a área onde você geralmente expande ou faz muito, e às vezes a área em que pode ser mais sortudo. Saturno, o princípio do eu realizo, limitações, restrições, limites, realidade e estruturas. São as leis, sejam sociais ou kármicas, lei e ordem. É regido por Capricórnio e Aquário, exaltado em Libra, em detrimento em Câncer e em queda em Áries. A localização na casa demonstra onde você se sente menos seguro e tende a compensar em excesso. Os planetas exteriores são geracionais. Os signos demonstram os temas presentes para a geração e as lições relacionadas àquele signo. Urano, o princípio do eu evoluo, desenvolvimentos, aprimoramentos e tecnologia, como você expressa sua liberdade, individualidade e inovação. É regido por Aquário, exaltado em Escorpião, em detrimento em Leão e em queda em Touro. A localização é onde você deseja liberdade e faz as coisas de maneira única. Netuno, compaixão e sensibilidade. O signo mostra como você expressa sua compaixão e sensibilidade. É regido por Peixes, em detrimento em Virgem. A localização demonstra onde você pode buscar o ideal e ter tendência a enganar os outros ou ser enganado. Plutão, a área do desejo e questões de poder. É regido por Escorpião, em detrimento em Touro. As posições de queda e exaltação ainda não foram determinadas. Como você expressa seus desejos mais profundos? A localização é a área do desejo e onde você pode vivenciar questões de controle e poder e resolver problemas. As casas. A hora e o local são necessários para calcular o verdadeiro mapa astrológico. Existem muitos programas e sites online que podem te ajudar com isso. Mais adiante, vou dar uma palavra de cautela. As casas na astrologia são as áreas da vida onde os eventos acontecem. As casas simbolizam o céu no momento em que você nasceu. A eclíptica é o caminho que os planetas percorrem pelo céu. As casas formam uma estrutura no mapa. A parte leste do mapa é conhecida como ascendente, que também é chamado de signo ascendente ou primeira casa. É o início do mapa, e as casas começam a partir do ascendente, a primeira casa, em sentido anti-horário até a 12ª casa. As casas, a hora e o local são necessários para calcular o verdadeiro mapa astrológico. Existem muitos programas e sites online que podem te ajudar com isso. Mais adiante, vou dar uma palavra de cautela. As casas, na astrologia, são as áreas da vida onde os eventos acontecem. As casas simbolizam aquele céu no momento em que você nasceu. A eclíptica é o caminho que os planetas percorrem pelo céu. As casas formam uma estrutura no mapa. A parte leste do mapa é conhecida como ascendente, que também é chamado de signo ascendente ou primeira casa. É o início do mapa e as casas começam a partir do ascendente, a primeira casa, em sentido anti-horário até a 12ª casa. Na parte mais a oeste do mapa está a 7ª casa, conhecida como descendente. O topo do mapa, o meio do céu, também chamado de 10ª casa, é a parte mais alta da eclíptica. Na direção oposta está o fundo do céu, ou 4ª casa, que é a parte invisível do mapa porque não é visível no céu. Mais uma vez, as casas se referem às áreas da vida. Começando pela primeira casa, o signo ascendente ou ascendente é a forma como você se expressa para os outros como os outros te veem. É o eu, a identidade, a aparência e a ação pessoal. Segunda casa, posses, recursos, dinheiro ganho e confortos. Terceira casa, comunicação, irmãos, vizinhança imediata e aprendizado. Quarta casa, o lar, a família, o cuidado, as raízes, um dos pais, geralmente o mais cuidadoso. Quinta casa, entes queridos, especulação, filhos, romance, criatividade, diversão e o amor que você oferece. Sexta casa, rotina de trabalho, funcionários, animais de estimação, colegas e saúde. Sétima casa ou descendente é o que você busca nos outros, parcerias, competição, equilíbrio e inimigos declarados. Oitava casa, sexo, morte e impostos, dinheiro de outras pessoas, dinheiro do parceiro, testamentos, heranças e o legado que você deixa. Nona casa, ensino superior, viagens, religião, valores e ideais. 10ª casa, o meio do céu, autoridades, status, carreira, o que você deseja desenvolver. Também são suas expectativas e seu status, o campo onde você vai consolidar seus objetivos. Também representa um dos seus pais, geralmente aquele que você admira.
11ª casa. Amigos, conhecidos, grupos, causas e progresso. É o amor que você recebe. 12ª casa. Eu superior, mente inconsciente, lugares de confinamento como hospitais, prisões e bastidores. É sua força oculta e seu talento escondido. Touro, Vênus, semelhanças com a 2ª casa. Posses, finanças e prazeres. Touro, Vênus, semelhanças com a 2ª casa. Posses, finanças e prazeres. Gêmeos, Mercúrio, 3ª casa. Comunicação, aprendizado e mente. Câncer, a Lua e a 4ª casa. Lar, família e cuidado. Leão, Sol, 5ª casa. Diversão, romance, crianças e criatividade. Virgem, Mercúrio, 6ª casa. Rotinas do dia a dia, detalhes, saúde e animais de estimação. Libra, Vênus, 7ª casa. Parceria, amor, equilíbrio e os outros. Escorpião, Plutão, 8ª casa, sexo, morte, transformação, impostos, testamentos, heranças, dinheiro dos outros e psicologia. Sagitário, Júpiter, 9ª casa, estudos superiores, viagens e filosofias. Capricórnio, Saturno, 10ª casa ao meio do céu, reputação, status, carreira e figuras de autoridade. Aquário, Urano e 11ª casa, amigos, grupos, organizações e causas. Peixes, Netuno e 12ª casa, mente inconsciente, visões, sonhos, privacidade, lugares de reclusão e talentos artísticos. 6 aspectos principais. Os aspectos em um mapa demonstram a relação entre os planetas através do grau numérico entre eles. Existem 2 tipos de aspectos, aspectos maiores e menores. Vamos abordar apenas os 6 aspectos principais e nenhum aspecto menor. Embora eu acredite que se possa considerar 8 aspectos como principais, não vou abordar os 2 adicionais porque podem ser confusos para quem está começando. Além disso, para simplificar este tutorial, vou manter esta parte bem simples, já que é uma introdução aos aspectos. Há uma riqueza de informações que devem ser consideradas e que explicarei mais adiante. Conjunção. As palavras-chave são ênfase ou ligação, mistura com. Então, se houver uma conjunção entre Mercúrio e Netuno, a mente pode se misturar com visões, intuição e talento artístico. Normalmente, as conjunções ocorrem entre planetas que estão no mesmo signo do zodíaco. A orbe é de 10 graus, seja aplicando ou separando. Oposição. As frases-chave são consciência, confronto, exagero em detrimento de algo e efeito gangorra. A oposição ocorre quando estão a 180 graus um do outro. Eles estão em signos opostos no zodíaco, e os relacionamentos são semelhantes a Áries versus Libra ou Touro versus Escorpião. A orbe permitida para isso também é de 10 graus. As frases-chave são desafio, ação, tensões e pontos de virada. O quadrado ocorre quando estão a 90 graus um do outro. Os signos que formam aspecto de quadratura são geralmente aqueles que pertencem à mesma quadruplicidade, como Áries versus Câncer, ou Áries versus Capricórnio, ou Touro versus Leão, ou Touro versus Aquário. A orbe é de 8 graus. O trígono. As frases-chave são fluxo, reforço e harmonia. O trígono ocorre quando estão a 120 graus um do outro. Os signos em trígono geralmente pertencem ao mesmo elemento, como Áries versus Leão, Áries versus Sagitário. A orbe é de 8 graus. O quincúncio. Esse é um aspecto muito negligenciado, que eu considero crucial. As palavras-chave são reorganização, ajustes, sacrifícios, serviço e nada em comum. Normalmente, isso acontece 6 ou 8 signos de distância, o que seria, por exemplo, Áries para Virgem ou Áries para Escorpião. Geralmente, há 2 signos que sempre formam quincúncio com outro signo do zodíaco. O grau típico é de 150 graus entre eles, e a orbe é de 4 graus. Como mencionei antes, como uma ferramenta inicial, observar os aspectos de forma zodiacal em vez de numérica vai ajudar a introduzir esse aspecto. No entanto, à medida que você avança, perceba que será mais importante observar a relação numérica entre 2 planetas que estão em aspectos fora de signo.
Por exemplo, um planeta a 27 graus de Peixes até 4 graus de Áries é tecnicamente uma conjunção, porque, lembre-se, permitimos uma orbe de 10 graus em qualquer direção. Então, se adicionarmos 10 graus a 27 de Peixes, chegaríamos a 7 de Áries, o que, por sua vez, é uma conjunção com aquele planeta em 4 de Áries, ou vice-versa. Se subtrairmos 10 de 4 de Áries, isso totalizaria 24 de Peixes. Novamente, uma conjunção. Isso se aplica a todos os outros aspectos também. Por isso, é bom lembrar que haverá mais informações que precisam ser aprendidas sobre esse tema à medida que você avança. Uma palavra de cautela. Por favor, evite mapas que fazem os aspectos automaticamente para você, como o que você vê na sua tela. Pode ser muito confuso ver isso no meio do mapa. Eu sei que, quando comecei na astrologia, ver isso me fazia querer esconder aquele pedaço de papel. Em vez disso, use uma folha em branco e faça os aspectos você mesmo. Assim, à medida que você evoluir na astrologia, essa figura não será tão intimidadora. Passe por todos os planetas do mapa e escreva os diferentes aspectos, misturando as palavras-chave. Isso pode parecer mecânico no começo. No entanto, quando você pegar o jeito, isso vai se tornar algo natural. E ainda assim, por favor, lembre-se, isso é apenas um passo inicial. É mais importante desenvolver mais palavras-chave para esses aspectos. Além disso, este não é um exercício rápido. Dominar isso é uma jornada de tempo, observação e prática. O primeiro método de interpretar um mapa é extrair 4 componentes do mapa: o Sol, a Lua, o ascendente e o regente do mapa. Primeiro, vamos explorar apenas o Sol e a Lua. Esse é o básico essencial do masculino e feminino, ou yin e yang do eu. O Sol é o foco externo, o lado masculino, enquanto a Lua é o seu foco interno, o lado yang, que é o lado feminino. Quando combinados, isso forma sua personalidade interna e externa, suas experiências e os tipos de encontros que compõem sua história. Depois de localizar o Sol, o signo em que ele está, a casa em que se encontra e seus aspectos, faça o mesmo com a Lua. Em seguida, vamos olhar para o signo ascendente e o regente desse signo. Isso vai simbolizar como a sua vida se desenrola, o que vai moldar sua personalidade ao longo do tempo no seu caminho de vida, sendo tão importante quanto o seu Sol e a sua Lua. Nós olhamos para o signo em que está o ascendente e procuramos o planeta que rege esse signo. Isso é conhecido como o regente do mapa. Também vamos analisar os aspectos que o regente do mapa faz com o restante do mapa. Essas duas informações adicionais fornecem detalhes mais precisos sobre o seu caráter e o ambiente ao redor do seu caráter. Por fim, também é importante considerar os planetas na primeira casa, especialmente se estiverem em conjunção com o ascendente. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que tem Vênus em conjunção com o ascendente, cujo regente do mapa é Vênus, e uma pessoa que tem o mesmo signo ascendente em uma casa e signos diferentes. Você vai perceber que essa informação é a arte de sintetizar diferentes peças que se encaixam. É muito parecido com montar um quebra-cabeça. Ter uma estrutura definida para analisar os planetas, identificar os aspectos e observar os regentes desses planetas fará uma diferença enorme. Interpretação da cúspide das casas. Pegue o significado de uma casa e misture com o signo em que ela está. E então continue misturando palavras-chave com o regente desse signo. É basicamente adicionar mais camadas com definição. Então, o que acontece com o resto do mapa? Sim, existem técnicas de delineação mais avançadas que serão abordadas em outro vídeo. Por enquanto, quero compartilhar um último ingrediente que deixei para o final porque é mais avançado. Ele aparece em poucos livros e é uma ótima ferramenta. Então, quando olhamos para um mapa, temos todas essas outras localizações. O que fazemos com isso? Além de localizar os aspectos, também combinamos o signo do zodíaco da cúspide da casa com o significado da própria casa. Por exemplo, se Peixe está na cúspide da segunda casa, será romântico, sacrificial quando se trata de dinheiro. Será idealista quando se trata de recursos. Então, também teremos que combinar o signo ascendente de onde isso está vindo. Por exemplo, se Peixe está na cúspide da segunda casa, Aquário pode estar ascendendo, e se for esse o caso, a visão principal da pessoa será futurista,
com foco no panorama geral e que também tende a ser sacrificial, romântica e idealista quando se trata de finanças. E se Peixes estivesse na cúspide da 10ª casa e o mapa tivesse Gêmeos ascendendo? Essa pessoa poderia estar envolvida em uma carreira artística ou de entretenimento que pode exigir muitos sacrifícios. Além disso, combinamos o signo ascendente com Gêmeos. Provavelmente envolverá a comunicação e o indivíduo precisará de muita destreza. E quanto a Peixes na cúspide da 3ª casa? Essa pessoa pode ser mais poética, intuitiva e artística. Normalmente, isso poderia ser Capricórnio ascendente. Importante combinar o signo, o significado da casa e o ascendente. Vamos usar este gráfico como exemplo. Vamos pegar 4 partes deste gráfico referentes a uma mulher. Ela tem o Sol em Peixes, ascendente em Áries, Lua em Áries e o regente do mapa em Sagitário na 9ª casa. Com o Sol em Peixes, ela será compassiva, sonhadora, sensível e possivelmente artística. Ela vai querer brilhar com amigos, grupos, organizações e redes. Essa é a líder de um grupo, possivelmente um grupo musical, já que o Sol está em Peixes na casa 11. A Lua em Áries e o ascendente em Áries vão tornar a pessoa ousada, energética, assertiva e muito determinada. Ela busca afirmar a ação. Marte está em Sagitário e é o regente do mapa, localizado na 9ª casa, o que dará à pessoa uma força de vontade expansiva e otimista, onde a energia continua aumentando. O principal foco deste mapa é afirmar a ação de uma forma filosófica que possivelmente ganha publicidade ou espiritualidade. Essa energia é aplicada ainda mais na 9ª casa. Lembre-se, a 9ª casa também é a casa de Sagitário, então há ainda uma dupla conotação sagitariana, porque o signo está em Sagitário e a casa é uma casa de Sagitário. Religião e filosofia terão um papel fundamental na vida dessa pessoa, assim como lugares distantes. Agora, vamos olhar para Vênus e a Lua ascendentes. Vênus no ascendente dará à pessoa charme extra, carisma, talento artístico e popularidade. A Lua no ascendente fará com que a pessoa seja muito pública e receba apoio dos outros. Normalmente, a mãe desempenha um papel importante na vida do indivíduo. A Lua, em conjunção com Vênus, traz momentos divertidos, sensação de segurança e proteção, além das coisas mais refinadas da vida e de ser alguém que chama a atenção ao entrar em um ambiente. Agora, eu poderia passar horas analisando esse mapa e destrinchando cada detalhe. No entanto, como este é um vídeo breve, quero deixar essas 3 considerações finais. É muito importante olhar para o mapa e perceber o que mais chama atenção. Existem 2 stelliums nesse mapa. Agora, eu não falei sobre stelliums neste vídeo, mas basicamente é um grupo de 3 ou mais planetas ou pontos que estão em um signo específico ou em aspecto entre si. Esse mapa tem muita coisa em Áries e Capricórnio, então há muita energia cardinal que impulsiona o início das coisas. Tem muita ambição e espaço para o sucesso. Saturno está em Capricórnio, além disso, Saturno está conjunto ao meio do céu com aspectos fluentes para o resto do mapa, o que torna o sucesso muito possível. A única questão problemática nesse mapa é a falta de oposições. É importante perceber o que um mapa tem e também notar o que está faltando. Esse mapa não tem oposições. O problema disso é que, com o stellium em Áries, essa pessoa pode ser muito voltada para si mesma. Eu. Mas quando um mapa não tem oposição, podem surgir dificuldades em ceder aos outros, já que ninguém traz nenhum tipo de oposição para a vida da pessoa. Mas o lado negativo é que, quando acabam atraindo oposições, podem não saber o que fazer ou ter dificuldade em ceder. Agora, se também considerarmos que Vênus está em posição de detrimento,
E muitas vezes, quando Vênus ou qualquer planeta está em detrimento, o planeta pode não ser tão visível e pode exigir muito mais esforço. Às vezes, há uma dificuldade em conseguir o que ela quer se as coisas não acontecerem exatamente do jeito que ela gostaria. Mas, por outro lado, como há aspectos positivos para Vênus neste mapa, esse caso de Vênus não ser tão visível é menos significativo, provavelmente menos estressante do que seria em outro mapa de outra pessoa sem esses aspectos para Vênus. Só para você saber, este é o mapa da cantora Rihanna, que mostra um futuro muito promissor para a carreira. Por fim, vamos analisar os escândalos de relacionamento com Chris Brown que podem ser atribuídos a nós. Ela tem Libra na cúspide da casa 7, e a casa 7 representa o que você deseja dos outros. Ela quer cooperação, diplomacia e busca algum tipo de harmonia. Plutão na casa 7 pode indicar uma luta pelo poder, porque onde Plutão está no mapa é onde a pessoa pode vivenciar jogos de poder. Agora precisamos olhar para duas coisas. Precisamos analisar quais aspectos Vênus faz neste mapa. Sim, Vênus realmente faz conjunção com ascendente e, tecnicamente, está na casa 12. Então, existe um certo grau de sacrifício. A grande questão que pode passar despercebida por muitos astrólogos iniciantes, e é por isso que eu enfatizo enfaticamente, é que o Quirón é um aspecto importante que precisa ser considerado. O Quirón de Plutão na casa 7 para conjunção Lua-Vênus no ascendente pode exigir ajustes nos lugares onde se busca segurança. Podem haver questões relacionadas à violência. O Quirón também é um aspecto psicológico, o que significa que ela pode atrair pessoas que tenham algum tipo de questão psicológica que precisa ser resolvida. Claramente, com o status dela, isso é um problema, pois ela pode estar cercada e ser perseguida sem parar por paparazzi e fãs, e a necessidade de ter seu próprio tempo e espaço se torna uma questão. O próximo aspecto que quero mencionar aqui é o quadrado que Plutão faz com Mercúrio. Lembre-se, esse Plutão também está na 7ª casa, então ele afeta as parcerias dela. Portanto, podem haver questões em relação à capacidade de se abrir ou confiar nos parceiros, e vice-versa. Pode haver um parceiro insistente. Isso, novamente, é uma questão para um mapa com forte ênfase em Áries e sem oposições. E, finalmente, com Netuno no meio do céu, em conjunção com Saturno, isso é muito poderoso para as artes e cosméticos. A Rihanna tem uma linha extensa de cosméticos conhecida como Fenty Beauty. Netuno pode ter aspectos desafiadores na 10ª e na 4ª casa, e quando isso acontece, podem haver quadraturas difíceis dos planetas dela de Netuno para Áries. Por um lado, isso acrescenta mais talento artístico e criativo, mas também pode trazer um dos pais com problemas de dependência. E esse é o caso da Rihanna, já que sua biografia afirma que seu pai tinha problemas com drogas e álcool. Algumas palavras finais e dicas. Como estamos vivendo na era dos computadores, a maioria dos estudantes de astrologia não vai aprender a calcular um mapa à mão. E, embora eu nunca diga que isso é um requisito, posso afirmar que aprender a fazer isso manualmente ajuda o astrólogo a identificar erros cometidos por programas de computador e ou pela pessoa que inseriu os dados no programa. Eu já encontrei erros sem parar em programas. Isso é importante para a precisão, porque se o mapa estiver errado, a interpretação também estará. Então, pode não ser uma exigência, mas é prudente aprender mais à medida que se avança. Além disso, a história e a astronomia da astrologia podem parecer um pouco assustadoras no começo, especialmente para quem só quer saber sobre o próprio futuro ou sobre a química com outra pessoa. Conhecimento é poder. Quanto mais se aprende, mais profundidade terá nas suas interpretações de mapas. O que evitar? Por favor, mantenha os mapas livres de bagunça. Mantenha simples. Existe uma quantidade interminável de informações em astrologia que levaria uma vida inteira para dominar. Eu não recomendo focar no que eu chamo de materiais de enfeite. Materiais de enfeite são equivalentes à guarnição e aos detalhes decorativos de um prato, em vez do prato principal. É muito fácil se perder e se distrair com detalhes, em vez de dar mais ênfase às informações realmente importantes.
Na minha opinião, existem detalhes excelentes que servem como enfeites e guarnições, e são eles: decanatos, duades, asteroides, pontos médios, estrelas fixas, símbolos sabianos e outros. Acredito que essas ferramentas astrológicas maravilhosas devem ser deixadas para depois que os temas básicos, intermediários e avançados já tiverem sido dominados. Tópicos avançados vão incluir configurações, padrões de mapas, 144 combinações de regências ao redor de toda a roda do mapa. Recomendo que o gráfico seja organizado e livre de informações desnecessárias e que seja estudado aos poucos. E só então, depois de aprender os tópicos básicos, avançados e intermediários, aí sim acrescente os enfeites e os detalhes. Observe que eu não uso a palavra deveria. Use o que você gosta, desde que seja consistente, gere resultados e funcione para você. Esperamos que isto lhe dê uma ideia de como e o que estudar e priorizar primeiro. Mais importante ainda, pratique, pratique, pratique. Consulte os gráficos para qualquer pessoa. Mesmo que você não saiba a hora do nascimento, procure os planetas. É por isso que eu, particularmente, gosto de filmes baseados em histórias reais. Quando me fascino por uma história real, pesquiso os planetas da pessoa em questão. Eu crio o gráfico com base em uma figura pública ou um assassino em série, qualquer pessoa que esteja nas notícias. Se isso significa analisar o mapa de um vizinho, de um completo desconhecido, de um colega de trabalho, funcionário, irmão, vendedor ou até mesmo de um animal de estimação, o céu é o limite para isso. Meu objetivo ao trazer esse material para você foi ajudar a tirar o medo de ver uma mandala astrológica e te dar uma estrutura de como estudar astrologia. A astrologia foi um divisor de águas enorme na minha vida e será na sua também. Obrigado por assistir. Quais são as perguntas importantes na sua vida? Meu namorado e eu estamos juntos há mais de um ano. Você acha que isso pode levar ao casamento? Eu recebi 2 propostas de emprego. Preciso de um conselho sobre qual delas aceitar. Tô cansada de me sentir sozinha. Quero saber se o amor vai chegar pra mim em breve. Então, se você tem dúvidas sobre algum problema ou precisa de orientação, fala com um dos nossos videntes experientes e precisos. Fale com a Absolutely Psychic. Ligue para 1-800-498-88777 ou visite absolutelypsychic.com. Aquela vidente me deixou impressionada. Ela soube imediatamente que eu havia me mudado recentemente. Nossa, fiquei impressionado. Não sei mais o que dizer. Nunca tive uma leitura tão boa. Isso foi absolutamente incrível. Sou muito grata por ter tido uma consulta com ela. Ligue para 1-800-4988-777 ou acesse absolutelypsychic.com e faça sua própria consulta particular. Muito obrigado por nos acompanhar. Acesse nosso site absolutelypsychic.com, onde você pode obter horóscopos gratuitos, noites de leitura grátis e muito mais. Seu futuro começa agora. Liga para nossos videntes confiáveis e precisos no 1-800-498-8777 por apenas 99 centavos por minuto. Mais uma vez, o número é 1-800-498-8777.